com o Péricles Medeiros, contador e diretor executivo da Way Contabilidade. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores do nosso Boa Tarde, Cidadão. Nosso Boa Tarde, Cidadão. Todos que estão nos assistindo nesse momento. Estamos aqui para falar um pouco sobre imposto de renda. Péricles, qual é a principal mudança que está gerando tumulto, dúvidas junto às pessoas em relação a imposto de renda para 2019, só que referente a 2018? É muito interessante você tocar nesse assunto sobre 2019 e 2018. As pessoas normalmente confundem o que é exercício e o que é ano calendário. Exercício é o ano em que a declaração será enviada, ou seja, vai ser enviada. E o ano calendário é o ano em que ocorreram as movimentações financeiras, despesas e receitas de cada cidadão, né, para que seja enviada no exercício seguinte. Então, ano calendário é o ano em que aconteceram todas as movimentações. E as dúvidas principais que as pessoas têm, primeiro começa o prazo. Eles pensam que a Receita Federal vai dilatar esse prazo, né? Nunca dilata, sempre até 30 de abril. É a data máxima, a data limite. E a grande maioria sempre deixa para o dia 30 de abril, 11 horas da noite, para entregar a declaração, né? Sempre deixa sempre tem os retardatários para entrega da declaração. Todo ano a gente faz matéria, faz entrevista, divulga, aí quando chega no último dia, 11 horas da noite, o povo está mandando a declaração de imposto de renda ainda, né? Então é importante que você, na verdade eu costumo falar o seguinte, o imposto de renda, ele não começa agora. Ele começou um ano atrás, né? Só que as pessoas deixam para correr atrás de todos os seus documentos, todas seu catatal de papéis, vamos dizer assim, para juntar somente agora. Na verdade, o que aconteceu já foi desde o ano passado. Agora era só de preencher formulário. Muito bem. Né? Já temos pergunta do telespectador. A pergunta é de quem, Bianca? Pergunta do Paulo do Nova Parnamirim. Ele diz o seguinte: minha esposa trabalha e ele quer saber se ela pode ser declarada na declaração dele como dependente dele, mesmo ela trabalhando. Ótima pergunta. Ele pode declará-la como dependente, desde que insira os ganhos dela na declaração dele na ficha chamada rendimentos de dependentes, tá? O fato de ser dependente, as pessoas acham que vão só se beneficiar com o desconto do dependente, mas na verdade, se esse dependente auferiu receita, ou seja, teve algum tipo de recebimento formal, né, de empresas principalmente, essa informação é enviada para a Receita Federal, então ele deverá declarar na declaração dele ela como dependente, porém, inserir os ganhos dela como dependente também, ou seja, vai aumentar a receita dele com a receita dela. Muito bem. E uma outra pergunta, as pessoas gostariam, geralmente tem... Paulo de Nova Parnamirim, né? Mais uma pergunta? Ah, muito bem. Com a pergunta dele, se eu fizer a retificadora, eu vou para o final da fila de pagamento? Interessante essa pergunta dele. É interessante. Na verdade, a retificadora... Explicando para o telespectador o que é retificadora. Isso, ok, vamos lá. Uma vez que você fez sua declaração, né, você envia sua declaração dentro do prazo, tudo mais, existe possibilidade de retificar alguma informação equivocada? Sim. Se for no prazo até o 30 de abril, né, não há um processamento de possível malha naquele erro anterior, ou seja, até 30 de abril, o que você enviou depois como retificadora, ela sobrescreve aquela que você enviou anteriormente, ou seja, passa a valer a última que foi enviada. Se for depois de 30 de abril? 30 de abril, desde que não tenha entrado em nenhum processo de malha fiscal de confronto de informações equivocadas e a Receita não tenha bloqueado esse envio, porque acontece isso, a Receita Federal detecta anomalias em declarações que possivelmente haja um cunho duvidoso, né, ou de má intenção, ou de informação fraudulenta, eles bloqueiam o envio do arquivo. Então, você tem que comparecer até a unidade para provar na malha fiscal que você ali foi apenas um erro de preenchimento, não foi um erro, vamos dizer assim, que tentou burlar proposital, a Receita, isso, né? Proposital, que tentou burlar o sistema da Receita. Uma outra pergunta que gostaria de lhe fazer, por exemplo, quais são as despesas com saúde que podem ser deduzidas e quanto se deduz do que se tenha pagado imposto de renda? Veja só, despesa com saúde, muitas pessoas até já me perguntaram algumas vezes sobre a despesa médica, plano de saúde e tudo mais. Quando existe o plano de saúde, você tem um valor para declarar do plano de saúde, há uma dedução daquele valor. Quando
particular, cirurgia particular, de odontologia, médicos, psicólogos, seja lá algumas já aceitas pela Receita Federal, esse valor não tem limite, tá? Você pode declarar com gastos particulares. Existem algumas despesas que já me perguntaram sobre cirurgias reparadoras, cirurgias plásticas, por exemplo. É possível deduzir? É sim. É possível deduzir, né? As pessoas... Fez uma plástica no rosto, no nariz, estética ou necessária, porque às vezes você teve uma queimadura, aí você faz uma plástica por extrema necessidade de saúde, mas às vezes você faz estética, então as duas coisas podem ser deduzidas no imposto de renda? Sim, principalmente as cirurgias reparadoras, que eles chamam, né? E se for provado que aquela correção estética seja de cunho tanto de saúde quanto de autoestima e como é que eles chamam de legislação, que é para equilíbrio mental do paciente. Ou seja, se o paciente tem uma depressão porque tinha um nariz torto ou porque tinha uma queimadura, que aquilo gerou um transtorno, não saía de casa, enfim. Eu estou falando aqui, mas acredito que tem que ter uma questão médica por trás disso para comprovar. E outra coisa, novidade que tem também é a prótese de silicone, né? Que aí muita gente faz essas reparações por prótese de silicone. Na legislação diz o seguinte, que é possível deduzir a despesa com a prótese de silicone, desde que essa despesa seja inserida na conta do hospital. Se o contribuinte, preste atenção, se o contribuinte comprar essa prótese de silicone avulso por fora e não tiver na despesa do hospital, a legislação não permite a dedução. Muito bem. Okay. Mais perguntas do telespectador? Bianca, vai me informar agora se tem mais perguntas do telespectador. Pergunta de Michel, está nos acompanhando aqui na cidade do Natal, em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber do nosso convidado, né, falando aqui sobre imposto de renda, a respeito de despesas com educação, né? Qual o valor que ele pode deduzir? Olha, existe a dedução por dependente, né, que hoje está R$2.000 e alguns reais aí. Existe a dedução por educação. Vamos também tratar o seguinte, o que é educação? Até onde vai a educação? Vai desde do primeiro estágio de educação particular até a universidade, se for particular. Seja próprio ou você pagando para algum filho? Filho ou dependente. Ou dependente, que pode ser esposa. Pode ser esposa, exatamente. Companheiro, pode ser nesse sentido também, que vai até, se for filho, vai até os 24 anos. Como dependente, ele pode declarar como dependente, e a despesa universitária também. Então, tudo isso pode ser inserido na declaração. Muito bem. Por exemplo, cursos de inglês? Não podem. Por quê? Porque a legislação trata isso de forma diferente. Então, que tipos de investimentos em educação você pode descontar do imposto de renda? Por exemplo, curso de inglês não pode. Mas se for uma faculdade da universidade, pode? Pode. Então você pode... Se for pós-graduação, pode ou só também graduação? Também pode. Mestrado, doutorado, especialização? Também vai. Então vai de a graduação, né? Desde da escola, vamos dizer, da base até o fundamental, a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Você foi, por exemplo, para um congresso? Não pode. Educação, aí não pode descontar no imposto de renda. Infelizmente. Infelizmente não pode. O que mais assim em termos de despesa com a educação você pode descontar? Infelizmente a legislação ela limita nesse aspecto, né? A questão da educação básica, né? A graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Aproveitando o gancho, algumas novidades vieram esse ano, por exemplo, o CPF do dependente, né? Tem muita gente correndo atrás, fazendo algumas filas por aí, nos órgãos competentes, para retirar o CPF de filhos que não foram registrados no novo modelo de cartório, que já emite o CPF junto com a certidão de nascimento. Então, já é obrigado, nesse ano, inserir o CPF do dependente, do filho. Nasceu, não tem nem identidade, mas já tem CPF. O cartório já emite automaticamente. Essa é a Receita querendo saber se o pai está usando o filho como laranja, né? Que esse negócio de laranja está na moda. Está na moda. Aí quer ver se bota o filho como laranja para botar no departamento e escapar de ter que pagar imposto de renda, né? Então... Isso. E ontem o presidente da República publicou um decreto validando o CPF como o único documento
de cunho nacional de registro único CPF. Muito bem. Isso é um decreto ontem. Para programas sociais, inclusive, né? Também. Para evitar as fraudes, na verdade, né? Porque as identidades, elas são emitidas por Estado. Que aí já a Receita, com a Polícia Federal, principalmente, deveria unificar o sistema de emissão de carteiras de identidade, porque muita gente não sabe, mas que a maioria de quem é bandido, por exemplo, sabe disso. Você pode fazer uma identidade aqui no Rio Grande do Norte, exatamente, atravessa, vai na Paraíba, você tira uma outra identidade com um número diferente, vai lá para São Paulo, você tira outra identidade, você pode ter 27 identidades, um em cada estado brasileiro. Isso é uma loucura, é um absurdo, e eu acho que há muito tempo o Brasil já era para ter corrigido esse tipo de problema. Temos mais perguntas, telespectador? Pergunta do nosso amigo Paulo, também quer fazer mais perguntas lá em Nova Parnamirim. O que é que ele quer saber? O mesmo dependente pode estar em mais de uma declaração? Ótima pergunta, Paulo. É comum que hoje os casais todos trabalham, né? Tem suas rendas e tem também suas deduções. Na declaração, quem tem só um filho só pode declarar um dependente por declaração, tá? Então, você não pode colocar um filho nas duas declarações, a não ser que tenha mais filhos e dividam aí entre o casal quem vai entrar na declaração de quem, tá? Não pode, por exemplo, o pai declara um filho, aí declara as despesas de saúde com o pai e as despesas de educação com a mãe, não pode? Não, é só se quem tiver como dependente registrado na declaração. Se o filho e a mãe forem dependentes, ele tem o direito de colocar as despesas desses dependentes para deduzir no imposto de renda dele. Mas nesse caso que o Paulo tem a dúvida, Paulo, você deve declarar ou você ou sua esposa, colocar o dependente na declaração de um dos dois. Muito bem. Bom, quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. O Péricles Medeiros, contador e diretor executivo da Way Contabilidade. Muito obrigado pela sua presença e receba o kit Produtos Lucena, você aproveitar com seus amigos e familiares. Ok, muito obrigado, Robson. Eu agradeço a todos os nossos telespectadores do programa Boa Tarde, Cidadão, e estamos à disposição, caso queira. Estamos aqui à sua disposição. Você certamente voltará algumas outras vezes aqui no programa, né? E é você que está em casa nos acompanhando, se ligue, não deixe... É 30 de abril o prazo final, é quando é 11 horas da noite do dia 30 de abril que você vai mandar a sua declaração do imposto de renda. Não faça não, resolva, aproveite logo agora. Vamos agora finalizar o nosso programa, agradeço a sua audiência, vem aí Luiz Almeida.